Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Hoje vamos falar dos rumores de que Lula e Dilma estariam brigados. Apesar de aparentemente estarem com um relacionamento bastante amigável, é perceptível que os contatos entre o atual presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff esbarram em alguns limites. É notável que os dois já não demonstram assim tanto carinho. Vários fatos levantam a hipótese deste possível rompimento. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral inocentou Dilma da falsa acusação de pedaladas fiscais, que foi o motivo alegado para que a primeira mulher presidente do Brasil fosse expulsa do poder. Quase toda a esquerda comemorou, inclusive o partido de Dilma, o PT. E sabe quem não demonstrou nenhuma manifestação sobre o assunto? O presidente Lula. Sim, ele mesmo, Luiz Inácio da Silva, o Lulinha Paz e Amor da Faria Lima. Os perfis oficiais do presidente Lula não fizeram nenhuma menção ao reconhecimento da inocência de Dilma. Tudo bem que Lula está sem tempo, por causa das viagens para se exibir ao mundo como um verdadeiro pavão colorado. Mas Lula poderia ter pedido algum assessor para escrever no mínimo um seco parabéns. Nada disso. Até apareceram postagens recentes sobre Lula ao lado de autoridades estrangeiras. Mas nada sobre Dilma. Nadinha. Há tempos que Lula e Dilma se tratam como estranhos no mesmo ninho. O PT fez questão de mandar Dilma para longe de Lula, fazendo ela morar na China para servir de presidente do Banco dos BRICS, já que a ex-presidente, do contrário que os bolsonaristas pensam, é formada em economia. Na China, Dilma só terá a oportunidade de encontrar Lula em situações formais, poupando os dois petistas de conviverem juntos diariamente. Por que não chamaram Dilma para a posse? A cerimônia de posse planejada pela Janja foi bastante ridícula, parecendo cerimônia de colégio de ensino fundamental. Foi patético o ato de transmissão da faixa presidencial. Janja queria que um monte de desatentos representasse o povo, como se a população brasileira é que estivesse entregando a faixa a Lula, num gesto que era para ser sensível, mas acabou confuso. Estaria Janja fazendo homenagem a portadores de transtorno de déficit de atenção? Que mico em Dona Janja! A presença de Dilma, entregando a faixa a Lula, teria muito mais significado e tornado a cerimônia de posse mais bela e histórica. Dilma entregando a faixa simbolizaria a inviabilidade dos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Seria um duro recado aos dois direitistas, considerando os dois governos golpistas como ilegais e promíscuos. Dilma quem realmente teria o direito político de transmitir a faixa a Lula, e isso é fato. Mas Janja preferiu a gafe de juntar um grupo de alienados para entregar a faixa, agindo como professorinha de primário. Fazer o quê? Ainda bem que a posse ridícula caiu no esquecimento. Mas sabe por que Lula e Dilma podem estar realmente brigados? Bom, para entender isso, é preciso conhecer os bastidores do PT e como o partido se relaciona com o cenário político brasileiro. Há muita coisa que a maioria dos brasileiros desconhece profundamente. Quem procurar saber irá se surpreender. O PT, surgido como um partido de esquerda, se tornou uma torre de Babel. O próprio Lula, do contrário que quase todos pensam, não é de esquerda. Sindicalista do tipo negociador, ele sempre foi um capitalista moderado, com trejeitos de um pai generoso. Era comum Lula retornar das negociações com os patrões, trazendo decisões que eram bem inferiores ao que os trabalhadores queriam. Lula, sentimental e conservador, sempre respeitou as elites. Prefere negociar do que revolucionar. A falsa fama de revolucionário é só uma fachada para alegrar os jovens admiradores de Lula, que veem no ex-torneiro mecânico uma espécie de Lenin Tupiniquim. Que ingenuidade! Seguindo as orientações conservadoras de Lula, o PT criou uma ala direitista dentro do partido. Hoje liderada pelo economista neoliberal Fernando Haddad, a ala direitista do PT influencia Lula em seu governo, fazendo tomar decisões meramente paliativas, discursar muito e priorizar viagens ao exterior, na obsessão em se tornar um líder mundial tão importante quanto Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. Lula nunca mudou as estruturas do Brasil e respeita todas as instituições, até mesmo fora da política, já que ele apoia também a Santíssima Trindade dos maiores valores brasileiros: religião, futebol e cerveja. Como mudar o Brasil com valores tão defasados? Dilma discorda desta ala direitista.
de personalidade mais marcante, mais objetiva e mais racional, já que possui diploma de nível superior e foi combativa na juventude. Dilma Rousseff não gostou nada da guinada direitista de Lula e discorda de várias medidas tomadas pelo ex-sindicalista. Claro que as gestões de Dilma não fizeram muito, por seguir a orientação do partido de preservar as medidas de Lula, e pelo fato de ter sido sabotada pela direita, sobretudo pelo traiçoeiro vice-presidente Michel Temer, uma situação que favoreceu sua infeliz expulsão do poder em 2016. Esta discordância é o motivo que faz Dilma se afastar de Lula, pois, teimoso como sempre foi, o presidente Lula prefere seguir as orientações dos aliados de direita para não comprar briga com o sistema capitalista. Lula acredita que com isso, estaria evitando ser retirado do poder através de um golpe. Trocando em miúdos, Lula prefere ser um direitista não assumido para estar em paz com o sistema, mas preserva estereótipos socialistas para iludir seus admiradores, mantendo seu apoio. Mas a provável inimizade entre Lula e Dilma não pode ser assumida publicamente. O partido tem que forjar união. Se assumir as divergências internas, pode se enfraquecer e favorecer o bolsonarismo. Por isso, o mesmo tipo de diplomacia que mantém os desafetos Mick Jagger e Keith Richards no mesmo palco durante as apresentações dos Rolling Stones é usado com Lula e Dilma, que fingem afeto mútuo para não criar problemas. Por mais que o PT tente esconder essa provável inimizade, é difícil ignorar que exista uma rusga entre Lula e Dilma. Os fatos ainda irão confirmar este estranho comportamento entre duas das maiores lideranças do partido, que um dia foi dos trabalhadores, e hoje é das elites da Faria Lima, os novos amiguinhos de Lula. Lula que segue feliz, fazendo o que mais gosta de fazer: viajar, discursar e ver os amigos. Já que governar, bom, deixa para lá. Vice-ministros já estão cuidando disso. Enquanto isso, Dilma, longe do país com seu conhecimento de economia, continua presidindo o Banco dos BRICS. E todo o Brasil fingindo paz, amor e prosperidade em uma nação destruída pelo bolsonarismo, e que ainda não começou a sua prometida reconstrução. E quando começará? Sei não. Vida que se segue. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.